Bom dia a todos. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer o facto de terem vindo, agradecer também à nossa anfitriã e por nos permitir também estar aqui hoje na sua casa, que acho que é uma casa distinta e diferente de tudo, e foi também um pouco com esse objetivo que, sob o meu ponto de vista, fazia sentido nestas formações que vamos dando, já estive em Oeiras e tal, também dar a conhecer alguns dos nossos hubs e, obviamente, aqui falo em nome da Sofia, mas acredito que é mesmo assim, nós estamos numa rede de partilha e também nessa perspectiva dizer-vos que a casa está aberta para qualquer questão que tenham, para uma eventual reunião, qualquer coisa do género, que faça mais sentido geograficamente fazê-la aqui, estejam completamente à vontade. Estou a falar por ti, mas... Pronto, e portanto, nessa perspectiva, acho que aqui é muito bem localizado, num espaço bastante agradável e é por aí. Hoje vamos falar de algo que já todos ouviram, não é? Portanto, não há nada de novo. Sinceramente, não há aqui nada de novo. Pode sim fazer sentido dizê-lo, neste caso, outra pessoa a dizê-lo, eventualmente uma outra ideia que dê o clique. Nós habitualmente pensamos posicionamento e vem-nos à ideia de que posicionamento é ir distribuir uns flyers a um bairro e aqui também um pouco desmistificar, quando falamos na palavra posicionamento, o que é que isto quer dizer na realidade e qual é a importância que tem o posicionamento para a nossa atividade. É por aí que nós vamos entrar. Antes disso, e acho que faz sentido, este vídeo foi lançado ontem, ou anteontem, e vou aproveitar para vos mostrar este vídeo que foi a equipa de marketing que fez. Acho que demonstra bem o que somos enquanto rede, enquanto marca, e acredito que depois é provável que o vejam também nos vossos hubs, mas gostei muito deste vídeo, são 3 minutos, acho que é uma boa forma de nós começarmos hoje a nossa formação. Vou pôr aqui o vídeo para nós. 6 edições, milhares de histórias. Eu sinto-me bem aqui e sinto sempre que eles se importam com o crescimento e com o nosso trabalho. Uma comunidade que te envolve num abraço. O Zoom Summit não é só um evento. É onde a tua gente se encontra. Acho que é importante para todos nós estarmos lá, porque a formação é muito importante, ok? E esse foi realmente o botão, o clique que me fez virar a página enquanto consultora imobiliária. Formação que não encontras em mais lado nenhum. Os melhores do mercado, cara a cara contigo. Estratégias reais. Ferramentas que aplicas na próxima segunda-feira de manhã. Fazem-se muitos negócios dentro do Summit, fazem-se sempre negócios, é muito interessante nessa perspectiva e por isso o Summit prepara-nos precisamente para aquilo que vai acontecer e ajuda-nos sempre, na realidade, a ter melhores resultados. De Guilherme Machado a Máximo Forte, de Bento Queiroz diretamente de Miami à nossa Patrícia Santos. Estes são oradores que provocam crescimento real. E aquela pessoa que vai mudar o teu negócio, sim, ela também vai lá estar. Vocês não imaginam a quantidade de histórias e de coisas que vão acontecendo e que também acho que nos fortalecem enquanto pessoas e enquanto equipa. 3 dias, centenas de conversas, mentores que encontras na fila para o almoço, parcerias construídas numa pausa para café e amizades que nascem até na pista de dança. E depois há aquele momento, o teu nome no palco, a tua equipa contigo, a comunidade de pé, por ti, o reconhecimento de um ano de luta, de crescimento, de nunca desistir. Porque no Summit celebramos quem mais evolui. Mas o Summit não acaba quando vais embora, ele começa nesse momento. Cada insight, cada contacto, cada ideia que apontaste no telemóvel às 2 da manhã transforma-se em resultados.
depois de um summit as pessoas vêm com outra energia, com outra força e os resultados aparecem muito rapidamente. Estamos ali a tratar de coisas sérias, de coisas que nos ajudam a ser mais produtivos, mas essencialmente a sermos mais felizes. E essa felicidade e energia vai passar pelos clientes e ajudá-los a concretizar os seus objetivos. Produtividade, foco, crescimento. Isto não é promessa. É o que acontece quando investes em ti. E este ano atravessamos fronteiras. Barceló Punta Umbria Beach Resort, o maior centro de congressos da Europa. 3 dias a viver, respirar e crescer no imobiliário. Zone Summit Move Forward. A pergunta não é se podes ir, é se te podes dar ao luxo de ficar de fora. Inscreve-te já em summit.zone.pt. Muito bem. O que é que acharam do vídeo? Puxa a coisa ou não? Muito bem. Posicionamento. Vamos mais ou menos 2 horinhas. A meio fazemos uma pausa. Temos ali uns miminhos, obviamente aqui. A nossa Sofia recebe-nos sempre de uma forma extraordinária, depois habitua-nos mal, não é? E portanto as pessoas vão querer depois vir cá mais vezes. E terminaremos ali por volta do meio-dia e pico. Obviamente que aqui o que se pretende também é, temos aqui vários níveis, temos aqui pessoas que começaram há pouco tempo, temos aqui pessoas que já fazem desta atividade a sua profissão desde há muito, e nesse sentido também é importante todo o feedback que possam aportar e toda a partilha de experiências que possam também aqui testemunhar, porque vai acrescentar valor. E, portanto, a ideia é mesmo esta, ou seja, no fundo, a formação, isto não é uma palestra, não se pretende que seja uma palestra, pretende-se que sim, que seja uma formação. A diferença é que numa formação há feedback, numa palestra há pura e simplesmente alguém a falar. Posicionamento. Portanto, a ideia é conseguirmos perceber como é que, e será através do posicionamento, conseguimos criar autoridade e confiança no nicho de mercado, na zona, como vamos perceber, onde quer que seja exatamente onde nós escolhemos estar e na nossa linguagem, ou seja, não é isto como ponto prévio, a questão do posicionamento não dá só para eu vou trabalhar este mercado ou vou trabalhar aquele mercado, seja geograficamente falando, seja pelo tipo de imóvel. Se eu quero trabalhar em determinada zona geográfica ou determinado tipo de imóvel, há uma preparação prévia, há algo que previamente eu tenho que ter a garantia, que eu tenho conhecimento de causa do que estou a fazer. Eu conheço bem a zona, se é aquela zona que eu quero trabalhar, eu conheço aquela zona muito bem. E, portanto, antes disto, das duas uma, ou porque sempre lá vivi e naturalmente conheço bem a zona, ou, não sendo o caso, eu tenho que fazer um trabalho de preparação de terreno. A mesma coisa em relação a um posicionamento demográfico, a um posicionamento por tipo de imóvel. Vamos ver que existem vários tipos de posicionamento e a importância de construir esta autoridade, entenda-se autoridade como alguém com conhecimento e ser reconhecido como tal, é chave no posicionamento. E, portanto, os nossos objetivos é, no fundo, passar um pouco pelo que é o posicionamento, diferenciar, ainda há bem pouco tempo tive esta discussão, entre aspas, com um colega da rede, porque às vezes nós confundimos as coisas, o que esperamos do posicionamento e o que esperamos da prospecção, e aqui perceber também exatamente o que é que podemos esperar por cada uma destas atividades. Então, perceber como é que eu consigo então criar a dita autoridade dentro de uma zona, dentro de um nicho de mercado, estratégias, obviamente de rotina, porque o posicionamento, como vamos perceber, está assente em rotinas, numa consistência e, no fundo, como é que eu, através do posicionamento, consigo então acelerar os nossos resultados. E a primeira grande questão que eu levanto e que às vezes é no fundo, quase uma provocação,
Um agente só angaria corretamente, entenda-se, a preço de mercado, na zona que conhece. Isto é verdade? É mentira? O que é que acham? É mentira? É? É mentira? Apesar de tudo, sim. Sim? Porque há ferramentas hoje em dia que já nos permitem parametrizar qual é o preço de zona. Tal e qual. A grande questão é que essas ferramentas, muitas das vezes, também são cegas. E eu costumo dar alguns exemplos, são cegas. Costumo dar alguns exemplos tão simples como, sei lá, toda a gente sabe onde é que são as colinas em Odivelas? Pronto. É um bom exemplo, estamos a falar de um condomínio com 20 anos, entre 15 a 20 anos de idade, com imóveis de grande qualidade e que literalmente do outro lado da rua há construções dos anos 60, 70. E se eu, que não conheço Odivelas, alguém me pergunta quanto é que vale um T2 nesta rua, eu vou ao Casa Afari, coloco o nome da rua, coloco o número de porta, sei que é um T2 com 90 metros quadrados e até faço ali no Casa Afari um raio de 150 metros, que é para não fugir daquele bairro. O problema é que eu vou fugir daquele bairro. Eu vou fugir porque literalmente do outro lado da rua existem casas T2 dos anos 60, 70, que não podem de forma alguma ser comparáveis com aquele. Outro exemplo prático, que também costumo dar, que não se aplica tanto, porque não temos aqui ninguém da margem sul, mas em Almada, por exemplo, existe o metro de superfície. Toda a gente quer estar próximo de uma paragem do metro de superfície, mas ninguém quer morar nas ruas onde passa o metro de superfície. Como é que eu consigo saber isto? Local. Tenho que conhecer. Claro que sim, que hoje temos ferramentas que nos ajudam muito. Claro que sim. Mas eu em breve vou fazer aí uma formação também de estudo de mercado e ainda há bem pouco tempo no Azimuth tive a oportunidade de falar sobre isso num grupo de rookies que entraram. A primeira coisa que eu faço num estudo de mercado é ir ao Google Maps. É a primeira coisa, antes de tudo, é pôr a morada e ir ao Google Maps e andar a passear pelas ruas, aliás, antes de tudo, para eu perceber do que é que eu estou a falar. Se eu não conheço a zona, pelo menos, sim, o Google Maps permite-me ir à zona, sem dúvida nenhuma, mas não é a mesma coisa. Portanto, eu diria que, claro, que nós conseguimos ser muito mais assertivos, não quer dizer que nós não consigamos, claro que conseguimos, mas é totalmente diferente. Há exemplos práticos disto, eu lembro-me, o Hélder Ferreira marcou uma vez uma formação com uma série de não sei se era uma formação, se era uma academia de HDs ou se era de BCs, no Instituto Português da Qualidade. E onde é que fica o Instituto Português da Qualidade? Na Caparica. E se eu disser Caparica, o que é que vos vem à cabeça? Praia. Mas não. É no Monte da Caparica, rodeado de bairros sociais. Portanto, as pessoas que vieram de todo o país para aquela formação, o que é que pensaram? Ui, vamos ter um breakzinho, ainda vamos à praia, se calhar a sala até tem vista a mar. Não, longe disso, longe disso. E, portanto, estes são os exemplos, não é? Estes são os exemplos. E por isso, sim, é verdade que nós, não diria que só angaria corretamente, mas de uma forma muito mais assertiva, claro que sim, só conhecendo bem a zona ou o tipo de produto. Como vamos perceber, acima de tudo, o posicionamento, muitas das vezes, e isto acontece, pensamos no posicionamento como zona, mas há vários tipos de posicionamento, como vamos perceber. A questão não é só conseguir o preço de mercado, a questão é ter a confiança, saber com propriedade do que é que estamos a falar. Porque o proprietário sabe. Porque eu, quando for falar com o proprietário e vou lhe dizer, olha, a sua casa enquadra-se num conjunto de casas que estão à venda ou que foram vendidas e o valor é tal, e ele diz, mostre-me lá as casas, e eu a seguir vou mostrar 3 ou 4 ou 5 casas, e ele, esta não se pode sequer comparar com a minha, porque esta está no bairro de cima, porque assim, porque assim, e de repente é ele que me está a ensinar as características da zona. E quando chega a este ponto, já perdi a confiança, já perdi a autoridade, ele percebe muito mais do que eu, e de repente eu começo-me a encolher. E agora? Como é que vou defender a minha dama? Portanto, esta questão é a confiança, o conhecimento gera confiança, trabalhamos com factos.
Ponto final. A partir daí é muito mais simples. E, portanto, nessa perspectiva, vamos começar então por perceber, eu tenho isto dividido aqui por 5 partes, 5 ou 6 partes, mas são ideias gerais e que vamos depois, pouco a pouco, aprofundar. E a questão é os fundamentos, o que é o posicionamento. Se eu for a um restaurante e se pedir para beber uma cola, o senhor do restaurante vai-me dizer assim: Coca-Cola não temos, só temos Pepsi. Pode ser. O que é que eu pedi? Pedi uma Coca-Cola? Não. Eu pedi uma cola. Mas ele disse-me: Coca-Cola não temos. Pode ser Pepsi? Porquê é que ele me respondeu assim? Porque quando falamos em cola, top of mind é Coca-Cola. Porquê? Porque a Coca-Cola já fez um bom trabalho de posicionamento. Posicionamento não é nada mais, nada menos do que isto. É ser o top of mind. É eu pedir uma cola e a pessoa, na cabeça dele, eu estou-lhe a pedir uma Coca-Cola. Porque cola é igual a Coca-Cola na cabeça dele. Isto é, digamos, o topo. É o pináculo da coisa. Até porque a Coca-Cola, hoje em dia, não precisa de fazer anúncios. Faz por simpatia aquele anúncio do Natal com o Pai Natal. Mas é só por simpatia. A Coca-Cola já não precisa de fazer anúncios. Já atingiu esse nível. Posicionamento é isto. Posicionamento é, portanto, um conjunto de ações sistemáticas e constantes que a Coca-Cola fez ao longo do tempo, que faz dela, no fundo, ser conhecida, acima de tudo, ser reconhecida. É isto que o consultor procura. Ser reconhecido, é ser lembrado, é ser o preferido. E, na realidade, nós, quando pensamos em posicionamento, temos que pensar exatamente qual é o resultado que eu quero obter do posicionamento. Eu, no posicionamento, não espero, ou por outra, não procuro trazer resultado imediato. Eu espero seja conhecido, lembrado e que o que vou semear hoje possa colher no futuro. Ao contrário do que acontece com a prospecção. E esta é a principal diferença destas duas palavras, destes dois chavões da nossa atividade. A prospectar, a prospecção, é ir ao terreno com o objetivo concreto de trazer ou fazer negócio. De trazer um prospecto. Daí prospecção. Então, basicamente, o que é que nós podemos aqui comparar? O posicionamento é o trabalho de agricultura. Semear, regar e de pensar assim, então, mas eu semeei ontem, reguei hoje e ainda não acontece nada. Confia no sistema. Tens de continuar a regar. Agora não é preciso, tem chovido muito, até demais. Mas exatamente, tem que se podar, mas mais do que podar, porque, por exemplo, quando chegamos ao podar é porque já qualquer coisa nasce. O grande desafio, às vezes, do posicionamento é, como agricultor, eu não estou a ver o que é que está a acontecer debaixo da terra. Eu tenho que acreditar no sistema. Porque alguém me disse, alguém me ensinou que eu vou semear, depois de semear, eu vou regar, adubar e vou confiar, porque lá embaixo estão a ser criadas as raízes, a base do que vai, entretanto, depois nascer. Portanto, eu não posso desistir no posicionamento. Nós vamos uma vez, vamos duas vezes, vamos três vezes, não acontece nada, vou-me embora. Pois, não vai dar. Na prospecção, é um trabalho diferente. A prospecção, força. Só uma nota. Nos Estados Unidos, o que nós chamamos de posicionamento, eles chamam precisamente de farming. Farming, claro que sim. Expressão, tal e qual. Real estate. Exatamente, tal e qual, tal e qual. Na prospecção, é eu ir à zona de caça, com uma arma às costas, chego lá, identifico a presa, mato a presa e já está. Como dizem os nossos amigos da ERA, fazer girafadas. Quem é que sabe o que significa fazer girafadas? Os nossos amigos da ERA não dizem que vão fazer prospecção, dizem que vão fazer girafadas. Girafadas vem da palavra girafa.
E porquê é que eles dizem que é girafadas? Porque vão andar de pescoço, de cabeça levantada à procura do quê? Placas. Do trato ao próprio. E então eles dizem que vão fazer girafadas. Vão fazer prospecção. Vão à procura do quê? Do proprietário que tem a casa à venda. Portanto, já passámos essa fase. Quer dizer que é uma presa e que eu quero caçar. O que eu quero é trazer aquela angariação para mim. Então isto sim é prospecção. Ir ao terreno, fazer uma girafada, pescoço esticado, à procura das placas. E é por aí. O posicionamento significa preparar o terreno, obviamente, como um agricultor, semear a nossa presença, ir de forma constante e permanente, e dessa forma criar confiança e com o objetivo de um trabalho a longo prazo, ou seja, como um agricultor. O agricultor não semeia hoje para colher para a semana. Se ele estiver à espera de comer o que semeia hoje, vai passar à fome. Então isto é um trabalho sempre feito também em conjunto. O que é que aqui é importante também perceber? Na realidade, este posicionamento, apesar de falarmos em preparar o terreno, semear a presença, etc., todo este trabalho pode ser feito offline, online, pode ser feito geograficamente ou pode ser feito relacionado com o grupo, por exemplo, o grupo de pessoas que eu quero abordar. Agora, há algo muito importante aqui no meio disto que é, em sentido lato, a linguagem. Eu, se me quiser afirmar no mercado de luxo e digo assim, não, eu venho trabalhar para este setor e vou trabalhar no mercado de luxo. Eu frequento os sítios que estas pessoas frequentam. Eu faço parte do meio dessas pessoas. Falo a língua dessas pessoas. Vou jogar golfe? Não. Se eu respondo não a isto tudo, então se calhar é uma má opção. Se calhar é uma má opção. Okay? Por outro lado, muitas das vezes também pensamos que, ok, tudo bem, então vamos hoje e depois vamos para a semana e depois logo se vê. E eu pergunto, imaginem que eu não opero aqui nesta zona, há aqui um café a 200 metros. Quantas vezes é que eu vou precisar ir àquele café, para a senhora do café saber como é que eu me chamo e que eu de manhã o que gosto mesmo é um café e um pastel de nata clarinho, com canela? Quantas vezes eu preciso de ir lá para chegar ao dia de que eu entro no café e ela diz-me: bom dia, Carlos, é o costume, cafezinho e o pastel de nata? Quantas vezes é que eu preciso de ir lá para isto acontecer? Digam-me vocês. Deem-me um número. 10? 12? 3? Vou pegar aqui num número... Depende do grau de empatia que eu vou girar com a pessoa, pode ser o meu primeiro e tornar a experiência inesquecível. A questão aqui, vou pegar no número 12 por uma simples razão. 12 significa que eu posso ir lá uma vez por mês. Ao fim de um ano ela sabe o que é que eu quero. Porquê? Não tem a ver com o número de vezes. Tem a ver com a recorrência, a persistência, o ir lá todos os dias. Eu, se calhar, se for lá 3 vezes, vou lá à segunda-feira, vou lá à terça, vou lá à quarta, não sei se na quinta, mas seguramente na sexta, ela pode ainda não saber o meu nome, mas já me vai dizer bom dia e pergunta-me se é o costume. Claro que isto tudo acelera ainda mais, pegando aqui no que ali o nosso colega disse, se eu, ao segundo dia, bom dia, como é que está? Está tudo bem? Isto hoje parece que está a ser mais fácil. Já agora, o meu nome é Carlos Costa, eu agora vou começar aqui a estar de forma mais recorrente e habitual, já agora diga-me o seu nome. Criação de empatia ajuda a acelerar o processo, obviamente que sim. Mas mesmo que eu não diga absolutamente nada, não é o número de vezes que eu lá vou, é a frequência com que eu lá vou. Faz toda a diferença. Faz sentido ou não? Na prospeção, aqui é uma abordagem direta. Aqui, obviamente que, e por isso é que vamos lá chegar, quando eu misturo estas duas coisas, é uma mistura explosiva, no bom sentido. Porquê? Porque eu estar a trabalhar numa zona que eu conheço bem, no dia que alguém coloca uma casa à venda, e se eu falar para aquela pessoa, eu vou lhe dizer: o senhor com certeza já me viu por aqui, eu costumo frequentar ali o café do Sr. António, costumo isto, costumo aquilo, sou daqui, vivo lá.
Mas, na realidade, na essência da prospeção, o que eu procuro aqui é obter resultado imediato. É o caçador. Mete a arma às costas, vai onde está a presa, dá o tiro, traz a presa, tem o que comer na hora. Aqui procuramos resultado imediato. Aqui esperamos resultado, esperamos ser conhecido, ser reconhecido, ser o top of mind, ser a Coca-Cola para o setor imobiliário, naquela zona, naquele nicho de mercado. Ok? Nós temos aqui um exemplo no Zome Academy desta... Eu depois faço chegar estes slides no formato PDF. O que está sublinhado, basta clicarem lá com o rato e vão diretamente à formação aqui da Zome Academy e outras que eu aqui vou fazer referência também. Ok? Para rechear um pouco isto. Okay? Em vez de andarem depois à procura, onde é que isto está e etc., vão direto ao tema. Houve alguém que já teve, em algumas formações que já dei, habitualmente faço isso, de forma direta é mais simples lá chegar. Porque nós temos conteúdos dentro do nosso universo e cada vez mais dentro da Zome Academy, que é a Netflix da coisa, digamos assim. Okay? Então, na realidade, o que é o posicionamento? O posicionamento é o eu ser reconhecido, mas eu ser conhecido não faz de mim, por si só, um bom profissional. Ok? Eu quero me afirmar como tal, mas eu quero conhecer. Eu não quero ser só reconhecido. Eu quero conhecer quem está na zona, eu quero conhecer muito bem a zona, eu quero conhecer muito bem aquele meu nicho de mercado, mas, ou seja, eu quero semear. Mas, como eu dizia há pouco, eu não posso ficar sentadinho à espera que a árvore nasça e que comece a dar fruto para eu comer. Porque senão eu vou passar fome, vou se calhar morrer no processo, porque não me alimento no imediato. E esta alimentação do imediato, obviamente, tem que vir da prospeção. E a prospeção é óbvio que, feita em conjunto com o posicionamento, é o que vai fazer funcionar as coisas. E um exemplo que eu costumo dar, que é... Eu vou-me posicionar naquele bairro, vou, portanto, ser presença assídua naquele café. E o que é que eu faço naquele café? Eu levo o meu computador, eu sento no café, estou a tomar um café e o pastel de nata, como eu gosto, estou identificado, imediatamente qualquer pessoa que entre no café sabe que eu sou um profissional à partida do setor imobiliário, porque eventualmente até tenho o autocolante da Zome no meu computador. E o que é que eu estou? Estou a trabalhar no Casafari e ver que imóveis ali em redor, que imóveis novos entraram ali em redor pela mão de proprietários. O que é que eu estou a fazer neste momento? Eu estou a fazer prospeção e posicionamento. Eu estou a trabalhar num sítio onde eu quero ser conhecido e reconhecido e estou a identificar as minhas presas naquela zona, porque eu a seguir arrumo o computador e vou dar então uma voltinha e ver o que tive a ver que está à venda pelos proprietários naquele bairro, naquela zona. Faz sentido isto ou não? Portanto, eu não posso fazer uma coisa e deixar de fazer outra. Ou seja, isto na realidade funciona os dois em conjunto. Eu posso ter um grande carro, mas se eu não tenho combustível para o carro, ele vai lá ficar parado na garagem. Faz sentido? Sim? Muito bem. Então, que tipo de posicionamento é que nós podemos pensar em fazer? O posicionamento geográfico é o que nos vem, regra geral, à cabeça. A questão é como é que eu posso otimizar tudo isto. Eu, para me posicionar geograficamente numa zona, pode ser discutível em relação à angariação, como naquela primeira provocação que eu disse, mas isto não é discutível. Isto são factos. Ou seja, eu só se conhecer muito bem aquela zona, a história daquela zona, etc, etc, só dessa forma é que eu vou ser reconhecido com autoridade para falar naquela zona. Eu não tenho relação, nem conheço muito bem a zona de Braga, e lembro-me que quando vim para a Zome, por acaso tenho um amigo que é de Braga. Conhecemos de outros setores, de outras áreas que não têm nada a ver. Ele tem uma empresa de turismo, tem nada a ver com isto. Mas, naturalmente, eu quando entrei na Zome fui fazer o WOT, a formação inicial para quem entra para a rede
enquanto staff, na altura eu tinha entrado enquanto sócio do Hub de Almada, e aproveitando que estava em Braga, telefonei para ele para num dos dias da semana, durante a semana, o Walter esteve lá comigo, durante um dos dias da semana, para eu ir jantar com ele num sítio qualquer que ele conhecesse lá, porque ele era local, não é? Mas ele não sabia porque é que eu estava lá. E então combinámos, então ficou para terça, para quarta, para quinta, já não me lembro que dia que foi. Ok, ele foi-me buscar ao hotel e fomos jantar. E quando fomos jantar, ele perguntou-me, então, mas porquê é que estás cá em Braga? Porque entrei agora para uma rede imobiliária. Tem qual é a rede? É a Zone. A Zone? Não estou a ver. E eu lembrei-me, mas se calhar não estás a ver, mas já ouviste falar no Carlos Monteiro? Claro que sei que é um Carlos. Eu vivo em Braga. Braga não são duas ruas. Braga é uma cidade à séria. Como é que é possível eu falar no nome de uma marca e ele, porque não está ligado ao setor, e assim que eu digo o nome da pessoa, ele identificou imediato quem era. É óbvio que ter um nome fora do habitual ajuda. Atenção, eu tinha um comercial, porque trabalhei com ele ainda hoje está no setor, numa Remax, em Azeitão. Ele chama-se André Ludvice. Ninguém se chama Ludvice. Eu tenho 50 anos, ele tem 40 e picos. Até ao Covid, ele não tinha redes sociais. Ele não tinha nem Facebook. Porque não precisava, ele faturava, e fatura, 120, 150 mil euros ano. Sozinho, não tem equipa, trabalha sozinho. A questão é, ele nem tinha redes sociais, ele passou a ter redes sociais com o Covid. E viu-se numa situação fora do comum porque precisou de estar presente no online, porque ele não estava no online. Fazia um trabalho incrível de posicionamento geográfico, ele trabalhava e trabalha numa zona concreta ali, quem vai para Sesimbra. Mas a questão é que ele chama-se André Ludvice. E toda a gente sabia, e toda a gente sabe quem é o André Ludvice. Ninguém consegue dizer o nome dele. Chamam-lhe Ludvino, Ludvico, Ludvino. Mas toda a gente o identifica imediatamente. Ter um nome fora do comum também ajuda. Obviamente que sim. Obviamente que sim. E isso é também importante para quem arranca nesta atividade. Se no seu nome completo tiver algum apelido fora do comum ou coisa que o valha, se calhar é bem pensado usar um apelido fora do comum do que um que seja o comum, porque é o meu, normalmente, é o primeiro e último nome, não é? Mas se eu lá pelo meio tiver um apelido, nós temos todos, grande parte de nós, nomes muito compridos, com vários apelidos, podemos escolher um, e usar um fora do comum ajuda, também aqui ajuda, ok? Portanto, são pequenos pormenores, mas que fazem toda a diferença. É isto que vai fazer lembrar, porque o que nós queremos é lembrarem-se que cola é Coca-Cola, é por aqui. Portanto, na realidade, o posicionamento geográfico, para ser bem feito, também temos que pensar que eu primeiro tenho que conhecer a rua, para depois conhecer o bairro, para depois conhecer mais do que isso. Porque se eu não sou conhecido nem na minha rua, não vale a pena eu pensar no resto. Eu primeiro tenho que ser conhecido na minha rua. E, portanto, quando às vezes dizemos, não, então em que zona é que fazes? Eu faço Cascais. Não fazes Cascais. Ninguém sabe quem tu és em Cascais. Dedica-te lá à tua rua e depois pode ser que no bairro, e que não te dou à cabeça. Porque como é que eu consigo garantir que vou dia sim, dia não àquele café? Quantos cafés haverá em Cascais? Pois, era impossível. Então, vamos lá escolher aquele bairro e vamos trabalhar naquele bairro para ser conhecido naquele bairro. Mas naquele bairro, já percebi, ando lá há 3 meses, já percebi que há pouca rotatividade. Quase não se vende nada, quase não se compra nada. Quem lá mora até morrer e os filhos querem ficar com as casas. Então, se calhar, escolheste uma má zona para te posicionares. Escolhe outra zona. Porque este também é um trabalho de preparação. Perceber que se me vou posicionar numa zona que realmente que tenha frutos. Não vou agora, isto bom é ir para o deserto plantar árvores. Eu vou para o deserto plantar árvores, não vai acontecer nada. Então eu também tenho que perceber onde é que eu me vou posicionar
geograficamente, se aquele terreno me vai dar frutos. Se não me vai dar frutos, não faz sentido. Sim? Isto é algo muito importante. E outra vez, o Casa Afário pode-me ajudar? Claro que me pode ajudar. Porque se eu pegar naquela zona e se eu vir que nos últimos 12 meses encontro lá 2 imóveis que foram vendidos ou que estejam à venda, epá, então se calhar isto não me vai alimentar. Se calhar não é ali que eu quero estar. Sim? Olha, não pus no silêncio. Lamento. E, portanto, numa fase inicial, para nós trabalharmos um posicionamento geográfico, aconselhável será trabalhar 500 fogos, para depois, então, sim, estender até eventualmente 2000, mas já, pouco a pouco, ser conhecido. Eu costumo dizer, estes 2000 não precisam de ser ali, porque depois há aqui outra vertente interessante no posicionamento geográfico. Eu posiciono-me neste bairro e vou percebendo o perfil das pessoas, e entro aqui num posicionamento demográfico, vou percebendo o perfil de pessoas que compram ali casa. E percebo o perfil das pessoas que vendem ali casa. E fico a saber que quem vende ali, para onde é que quer ir. As pessoas normalmente não vão para muito longe. Se eu encontrar um padrão e perceber que quem vende ali quer comprar naquele bairro, quem compra aqui vendeu naquele bairro, então, por que não fechar o ciclo? E vou ter 3 zonas de posicionamento, em vez de ir ampliando a minha zona, a partir daqui, não, diversifico. Vou trabalhar à segunda neste, à terça naquele, à quarta naquele, à quinta volto a este e assim sucessivamente. Então estou a trabalhar nestas 3 vertentes e estou a juntar aqui 2 tipos de posicionamento. O posicionamento geográfico e o posicionamento, diria eu, demográfico, porque conheço o tipo de pessoas que se movimenta aqui nestas 3 zonas. Faz sentido isto ou não? Ou estou a navegar? Carlos, posso Claro que sim. acrescentar algo? Força. Eu, enquanto consultor, tinha 3 zonas de posicionamento. E o que é que eu fazia? Eram 3 zonas entre a minha casa e o outro. Pronto. A ida para o web podia fazer e a vinda para casa podia fazer. Não tinha que fazer grandes desvios. Isso também pode ser uma forma de pensarmos estrategicamente para não dar a fazer grandes desvios. Lá está, não é? Lá mais à frente vou falar justamente nisto. Falar no caminho Tal e qual. em casa é o ideal. Eu lá mais à frente vou falar também um pouco nisso, porque a questão é, eu falo com, e vamos dizer, vamos pensar no que academicamente está pensado na nossa atividade. O nosso primeiro encontro com o proprietário é na casa dele, portanto jogamos fora, mas no próximo encontro jogamos nós em casa. Queremos que ele venha até nós, ao nosso hub. Se eu lhe disser, olha, então na reunião dia X às X horas, nós estamos ali, naquela rua, ao lado não sei do quê, do cafezinho, não sei do que mais, está a ver o que é? Porquê? Porque eu estou a trabalhar perto do hub. Se o meu hub fica nas Avenidas Novas, lembra-me agora, e estou aqui com o cliente, eu vou-lhe dizer a ele para ele ir reunir comigo. Sabe onde é que é o Arco do Cego? E a ir para o centro de Lisboa, isso também não pode ser aqui mais perto. Mas há aqui tantos escritórios, tantas agências aqui perto. Ou seja, a vantagem de trabalhar uma zona conhecida por nós é porque nós que somos conhecidos. Se conseguirmos juntar isto a trabalhar a uma zona ou em linha com uma zona próximo do hub, eu estou alavancado pela força do hub. Olha, nós estamos ali, está a ver o café não sei do quê, os correios, o não sei o quê, é ali que estamos. Porque estamos a falar ali ao lado. Como? A igreja, no nosso caso. Tal e qual. Está a ver? É mesmo ao lado da igreja, é em frente à igreja. Aliás, o Henrique ontem dizia-me, Carlos, tu mandaste-me aqui a localização, mas isto aponta-me para a igreja. É mesmo aqui o hub? Não é mesmo na igreja, mas é em frente à igreja. Podia ser. Foi ou não, Henrique? É. Portanto, posicionamento geográfico, mas não é o único. E aqui, é aqui que entra algo, por acaso, comentei, não aqui, mas em Benfica, quando fizemos uma reunião, no que os gurus dizem que de alguma forma poderá influenciar o ano 2026. E falei na questão da especialização, de trabalharmos nicho, de trabalharmos
cada vez mais concentrado no tipo de produto ou no tipo de pessoa. Sermos realmente especialistas e não andarmos aqui a ver o que é que acontece. Então, é importante, e por isso era aqui de relevância trazer vários tipos de posicionamento. O posicionamento demográfico não é nada mais, nada menos que perceber exatamente onde é que nós nos podemos situar, onde é que nós, naturalmente, a nossa língua e falar com os nossos pares. Vou-vos dar outro exemplo. Vários exemplos que eu vos vou dar, obviamente, são exemplos sempre da zona da Almada, porque foi onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu conheço e me conhecem, literalmente, muita gente. E lá há uma zona, um bairro, mas no sentido de tudo moradias, casinhas pequeninas, construídas nos anos 40, 50, para albergar a malta que vinha ali para aquela zona. Relativamente próximo havia, mais tarde veio a ser construído os estaleiros da Lisnave, mas havia já ali muitas fábricas da cortiça, etc, etc. E então havia a necessidade de construir habitação para quem para ali viesse. E então é um bairro muito pitoresco, tudo moradiasitas de 100 metros quadrados, pequeninas, mas é tudo igual ali naquele bairro. Só que, em Almada, moradias é um achado, não existe. Quem tem aquilo ao dia de hoje, e sempre foi assim, vale ouro. Vale ouro. Então, claro, toda a gente que quer trabalhar naquela zona quer conseguir angariar ali qualquer coisa no bairro. A questão é, quem é que lá vive? Ao dia de hoje, quem lá vive é aquela senhora de 70, 80 anos. E alguém que tenha 20 ou 30 anos de idade, que vai lá bater à porta, a senhora até é muito simpática e eventualmente até convida para entrar e até lhe oferece um chá. Mas na cabeça daquela senhora, ela está a falar com a neta e vai ter companhia para um chazinho. Esta neta não vai ter autoridade suficiente para conseguir convencê-la para angariar aquele imóvel. É difícil. Não falam a mesma língua. Faço-me entender? Então isto é muito importante também. Nós percebemos onde é que nos enquadramos, pela faixa etária, as pessoas com que nos damos, etc, etc. Os meus pares, a minha língua, então otimizar isso nesse sentido e escolher é naquela faixa que eu quero trabalhar. Claro que eu, neste sentido, se eu tenho 20 anos de idade, isto aplica-se exatamente aqui, aplica-se também onde eu vivo, em Azeitão, por exemplo, em condomínios fechados ou algo do género. Pá, alguém com 20 e poucos anos de idade a posicionar-se numa zona aqui em redor, por exemplo, nestes condomínios fechados que temos aqui em redor, dificilmente vai ter sucesso. Porque não é, não fala a mesma língua que as pessoas que lá vivem falam. Faz sentido ou não? É por aí. E, portanto, sim, aqui a célebre frase do não basta parecer, temos mesmo que ser também. Este binómio tem que existir. Em tudo, praticamente, na nossa vida. Agora, quando falamos aqui em linguagem é isto. É falar a mesma língua nos meus pares. Na segmentação demográfica é absolutamente essencial. Depois, naturalmente, e muito próximo a isto, ou seja, trabalhar, e aqui outra vez estamos a falar no tipo de cliente, ainda não entramos no imóvel, estamos a falar no tipo de cliente, numa segmentação de estilo de vida, o tipo de pessoa. Ok? Se eu trabalho com, sei lá, investidores, eu tenho que saber por onde é que eles se movem, eu tenho que falar a língua deles, eu tenho que lhes dar a resposta, tenho que saber exatamente o que é que eles procuram. E não é só saber fazer a taxa de yield, é saber quanto é que ele vai gastar exatamente naquele imóvel para o colocar no mercado de arrendamento, porque é o típico investidor que compra para arrendar, que já não é o mesmo investidor que compra para remodelar para depois vender. Portanto, eu tenho que saber do que é que estou a falar. Eu tenho que falar a mesma língua dele. Não tenho que ser investidor, mas tenho que falar a língua dele. Para criar esta tal confiança, para eu ser a autoridade, ser visto como tal. Para que ele chegue ao ponto de, eu ligo-lhe e diz, olha, tenho aqui um produto excelente para ti. Então, pá, é um T2 assim assado, gastas X, colocas no mercado por Y, tal. É pá, ok, então olha, então, pá, chegar ao limite de dizer,
Então, pá, prepara aí o contrato de promessa que eu fico com isso. Acredito no que me estás a dizer. Quando chegamos a este ponto, quer dizer que somos relevantes ou não? Isto é um tipo de posicionamento. Isto é um tipo de posicionamento. Okay? É ser eu a pessoa de confiança. É por aí. E depois entramos também no tipo de imóvel, obviamente, especializado em apartamentos, especializado em armazéns, especializado em terrenos. Pá, claro, mas voltamos ao mesmo. Se eu sou especializado em terrenos, meus amigos, eu tenho que saber exatamente que tipo de terreno é, o que permite construir, tudo o que está ali em redor, que infraestruturas estão pensadas, tudo isto. Okay? Porque, mais uma vez, eu vou lidar com essas pessoas. Vou lidar com as pessoas que, as que compram terreno, sabem o que é que procuram. E têm as perguntas preparadas. E quando me dizem, então o que é que isso dá para construir? Espera aí, olha, na caderneta diz que dá para construir 100 metros quadrados. E ele a seguir vai ser ele a dizer-me que, Carlos, já devias saber que o que está escrito na caderneta vale bola. E de repente eu começo-me a encolher. E eu que pensava que era especialista nos terrenos. Claro que isto depois é bom e é mau. Acontece também neste setor, nós quando entramos, eventualmente, eu vou-me lembrando, porque já são 20 e tal anos disto, vou-me lembrando, cada vez que falo em temas, lembro-me de pessoas e da cara das pessoas. Eu lembro-me de uma consultora que tinha que ela não percebia porque é que toda a gente lhe ligava para saber de arrendamentos. E ela não queria trabalhar com arrendamentos, porque arrendamentos não lhe dava dinheiro nenhum. E porquê é que toda a gente lhe ligava por causa de arrendamentos? Porque as primeiras 2 angariações dela foram o quê? Arrendamentos. E ela passou a ser, aos olhos das pessoas, a especialista dos arrendamentos. E ela queria se desligar daquilo e já não conseguia. E isto, às vezes, não é o que nós queremos. Ou seja, nós não nos... O posicionamento, sim, leva-nos a determinado sítio, mas às vezes, por tipo de imóvel, nós podemos ficar colados a um tipo de imóvel porque, naturalmente, numa primeira fase, as primeiras angariações podem-me definir desde logo como especialista naquelas angariações. E depois, com isso colado, claro que se fossem outro tipo de imóveis, está tudo bem. Agora, ficarmos colados a um arrendamento de 2 garagens... Olha, não tens mais garagens para arrendar daquelas? Mesmo que tivesse, eu não queria. Não quero. Faz sentido isto ou não? Portanto, esta questão do posicionamento também é preciso ter muito cuidado quando falamos em relação ao tipo de imóvel, que às vezes pode, sem querer, ser-nos colado um rótulo de especialista também. Ok? Agora, na outra vertente, quando é isto que eu quero, trabalhar produto concretamente, voltamos ao mesmo, eu tenho que dominar. E aqui é mais complexo, porque se eu trabalho, ainda no outro dia, já não sei quem é que foi, aqui na rede que me perguntavam, Carlos, um armazém e tal, não arranjas nada, e eu, para mim, armazém, zona industrial, eu tenho uma na minha cabeça, que conheço bem, e de repente dizem-me, não sei, já nem me lembro onde é que era, não sei, esquece, é que não faz, eu nem sei onde é que isso é, nem sei que vantagens é que isso tem, nem sei se há lá muito, se há lá pouco. Agora, sei, numa zona em concreto, ao pé de Palmela, claro que sei, porque está no nó da A2, que está no nó da A33, que são pavilhões em zonas que foram construídas e as infraestruturas estão todas preparadas para tiros. Ou seja, eu sei disto, porque é que sei disto? Porque é uma zona que eu minimamente conheço. Portanto, esta questão lança outros desafios. Quando eu trabalho terrenos ou armazéns, etc., de zona para zona, as coisas mudam. Não é só um armazém, porque quem quer um armazém, eventualmente, trabalha com pesados. Para trabalhar com pesados tem que ter espaço para levar os pesados, para trazer os pesados, para fazer manobras com os pesados. E, se possível for, que não tenha que pagar portagem, por exemplo, que haja boas vias sem ser vias pagas. Portanto, há aqui muitos aspectos que isto depois torna-se ainda mais complexo, porque envolve várias zonas. Ok? Sim? Portanto, as questões das habitações de férias são muito importantes também. Trabalha-se cada vez mais produto chave na mão, produto acabado, ou seja, inclui recheio, por exemplo. Portanto, são coisas que nós temos que perceber, dominar minimamente, consoante o tipo de imóvel, o que é que as pessoas esperam. E não vale a pena ir a todo lado, muito sinceramente. É preferível especializarmos
em alguma destas áreas, ok? Sim? Como é que estamos? 11 horas. Muito bem, estamos bem. Aqui é importante, isto acaba por ficar muito próximo daquela ideia da movimentação que eu dizia no início. Eu trabalho esta zona, eu sei quem é a pessoa que compra aqui, de onde é que vem, e sei a pessoa que vende aqui para onde é que quer ir. Então eu consigo caracterizar o tipo de cliente. Então, neste sentido, é muito importante que se eu trabalho com apartamentos até 250 mil euros, há uma forte probabilidade que o cliente que procura o apartamento até de 250 mil euros é que há de ser primeiras habitações. Ao contrário, trabalhar moradias de 1 milhão, 1,5 milhão, não será o cliente típico, o cliente que quer ajuda do Estado para ter isenção de IMTs e que tem 25 anos de idade. Não há de ser esse o cliente à partida. A não ser que seja jogador de futebol. Pode ser. Faço-me entender? Ou seja, é importante termos esta noção também. E claro que, voltamos ao mesmo. No outro dia também me ligaram, passei uma cliente compradora, começou-me a fazer algumas perguntas relacionadas com os benefícios do Estado. Eu sei que sim, que o Estado está a oferecer o IMT e o imposto de selo e que o financiamento, isto sei por outras vias, porque também gosto da parte financeira, que o financiamento tem o apoio do Estado, etc, etc, sei dessas coisas todas, mas na realidade, nos anos que vou trabalhando mais no terreno, trabalhei muito pouco primeiras habitações. Portanto, eu sei destas coisas como muitos de nós ouvimos, mas se eu quero trabalhar primeiras habitações, eu tenho que ter isto na ponta da língua. Tenho que saber exatamente como é. Porque quem procura vai querer ter a resposta, mais uma vez. Vai querer confiar em alguém que lhe passa a informação. Então eu tenho que preparar terreno. Se eu trabalho numa zona de imóveis entre 200 a 300 mil euros, há uma forte probabilidade de estarmos a falar de pessoas que procuram primeira habitação. Portanto, eu tenho que saber tudo sobre os apoios do Estado para a primeira habitação. Faz sentido ou não? Se eu tiver dúvidas, é óbvio que nós podemos ir à procura, mas nós podemos ir à procura e o cliente também pode ir à procura. O que ele procura, passa a redundância, é alguém... O que ele procura é alguém que lhe transmita confiança e que naquela pessoa lhe vai responder a tudo. E, portanto, eu tenho que me especializar. De outra forma, não vai dar. Sim, isto também é posicionamento em relação à situação de compra. Claro que depois há aquelas pessoas que querem comprar uma segunda residência, porque eu trabalho numa zona que maioritariamente as pessoas compram enquanto segunda residência, por proximidade à praia, por qualquer coisa. Portanto, eu já sei o tipo de cliente. Portanto, é por aqui que eu tenho que ter esta sensibilidade de me posicionar, pôr-me a jeito, entre aspas, para aquelas pessoas a que eu sei, tenho a certeza absoluta que consigo dar resposta. De outra forma, não vai dar. Vou perder a dita autoridade, ok? E, portanto, questões que eu tenho que ter a montante antes de definir a minha zona de posicionamento. Quem é que sou eu? Onde é que eu me movo? Com quem é que eu falo? Quem é que são os meus amigos? Quais é que são os meus hobbies? Onde é que as pessoas próximas a mim, quais é que são os interesses comuns que eu tenho com estas pessoas? Há uma forte probabilidade de que, se as pessoas já me conhecem naquele âmbito, obviamente, eu para vender algo é para as pessoas que falam a mesma língua que eu. Se não falam a mesma língua que eu, temos esta barreira à frente. Língua, entenda-se, linguagem, no sentido lato, ok? Portanto, se eu, em termos de zona geográfica, defino o meu posicionamento como geográfico, eu tenho que saber que aquele prédio tem do lado direito T2 e do lado esquerdo são T3. Eu tenho que saber isto. Tenho que saber. Então como é que eu sei isto? Ok, muito bem. Já vamos falar a seguir, que é o primeiro passo quando eu me quero posicionar, que se chama levantamento de zona. É absolutamente essencial se eu quero ter um posicionamento geográfico. Se eu quero ter outro tipo de posicionamento, este levantamento de zona também existe. É a preparação do terreno. Ou seja, dominar tudo o que está por trás daquele posicionamento. Se for geográfico, é geográfico.
Se for por tipo de imóvel, é por tipo de imóvel, tem que saber todas as vicissitudes, todos os pormenores, tudo. O que é que o PDM daquela zona prevê fazer naquela área? Se há um projeto de loteamento em curso, se não há... Portanto, não é? Isto depois leva-nos a situações como, lá está, ainda há bem pouco tempo, a questão lá de Palmela, não é? Que foram vendidos lotes de terreno, aliás, foram vendidos moradias construídas em lotes de terreno, cujos lotes de terreno nem sequer se poderia construir. Portanto, isto chega a este ponto. Pá, e o consultor não saber, custa-me. Mas claro, vocês diriam que não a um cliente que vos pergunta, olha, eu quero um imóvel, moradia nova, e vocês vão à rede, olha, moradias novas, em Palmela, nem sei onde é que aquilo fica, mas moradias novas em Palmela, 300 mil euros, opa, é já. E vocês acompanham o vosso cliente, confiam que do outro lado há alguém que sabe do que é que está a falar. E de repente entramos nesta confusão que deu. Não é? Portanto, é muito, muito importante. No nosso Azimut, fala-se no dossiê de pré, ou seja, na extensão do nosso cartão de visita, basicamente. O quem nós somos é absolutamente importante, porque o quem nós somos é o que nos distingue de todos os outros. Se eu não sou capaz, de perceber o que é que me distingue dos outros, qual é o meu fator que me possa distinguir dos outros, então eu não vou conseguir afirmar-me no mercado e com que o cliente me escolha a mim em detrimento de outros. Eu tenho que ser o primeiro a saber no que é que eu posso realmente acrescentar valor e potenciar isto, a começar no meu próprio dossiê. Ok? E, portanto, isto é muito importante. Outra vez ao tema, as pessoas com quem eu me dou, com quem eu falo, onde eu me movo, mas está certo até aqui, mas eu e há outros a moverem-se também neste âmbito. Agora, o que é que me distingue a mim em relação aos outros? Então vamos otimizar isto e vamos criar o nosso dossiê, o nosso... eu chamo-lhe a extensão do meu cartão de visita, porque os cartões de visita são iguais para todos, não é? O que muda é a cara e o nome. Mas depois o meu dossiê de apresentação vai ser diferente e tem que ser diferente. E tem a minha marca. Claro que sim, apoiada na marca ZOM, claro, mas a minha marca. Ok? Portanto, as vantagens de nós podermos trabalhar e trabalharmos nicho de mercado, posicionamento concreto, é exatamente isto. Lembram-se lá atrás, obviamente que se eu me posicionar todos os dias, dia sim, dia não, naquela zona, naquele bairro, quando chegar ao momento da prospecção, quando chegar ao momento de eu telefonar para o proprietário para saber porque é que ele decidiu pôr o imóvel à venda sozinho, eu posso lhe dizer, olha, quem me falou até que o senhor estava a vender aqui o imóvel, que havia aqui um imóvel para a venda, foi o senhor António ali do cafezinho. Eu costumo ali tomar café. Ele não vai perguntar ao senhor António do café, olha, você disse que eu tinha a casa à venda. Ele não vai perguntar, porque eu tenho uma placa a dizer vende. E se calhar a mim também não foi o senhor António do café que me disse que a casa estava à venda. Eu sei é que no café, que eu costumo ir, o senhor se chama António. Então eu vou potenciar isto. Olha, estou-lhe a ligar porque foi ali o senhor António que, claro que, para melhorar isto ainda mais, se eu sei o imóvel que está à venda e se perguntar no café, olha, ali, aquele imóvel que está ali à venda, sabe, conhece o proprietário? Ah, conhece, é o Sr. Francisco. Ah, muito bem, olha. Estou sim, é o Sr. Francisco. Sou sim, senhor. Olha, o meu nome é Carlos Costa, quem me falou em si foi o Sr. António do cafezinho, é que me disse que o seu imóvel está à venda. E como ele sabe que eu sou aqui o responsável aqui da zona, etc, etc, há hipótese de eu poder conhecer o imóvel. Está ou não está já entreaberta a porta? É este trabalho que o posicionamento nos vai ajudar a disputar depois o processo de prospecção. Muito mais eficaz. Estou a falar com o proprietário do imóvel. Ui. Já entramos mal. Corre o risco de ouvir um tu. Exatamente. Exato. Tá bom. Ganhar reputação, ser realmente o reconhecido, conhecer e ser, acima de tudo, reconhecido, é as vantagens de eu trabalhar num posicionamento que pode ser, mais uma vez, geográfico ou de nicho. Há uma formação também que vos ajuda bastante neste sentido prático, mais uma vez, prospecção e posicionamento, é uma vitamina Z, clicar ali e tem aqui alguns
propósitos nesse sentido, ok? Bom, então, já falámos em grande parte do que aqui vamos agora aprofundar, mas basicamente, como escolher e dominar a zona? E aqui tocamos em algo que há pouco o Paulo nos comentava. A proximidade ao hub não é obrigatória, claro que não é obrigatória, mas eu dizer que é ali, no sítio tal, é em frente à escola, em Oeiras, está a ver a escola? É ali que nós estamos. É isto, é isto. É uma zona calma, silenciosa. O potencial de rotação de imóveis, lembram-se o que eu dizia há pouco, isto vai resumir algo que, entretanto, vamos falando, mas eu posicionar-me numa zona onde não acontece nada desde há 2 anos a esta parte, malta, não vale a pena. É a mesma coisa que plantar árvores para o deserto. Não vale a pena. Ah, mas eu gosto muito daquela zona. Está tudo certo. Vai lá uma vez por outra, um fim de semana ou outro, tomar um cafezinho, só mesmo... Ok? Concorrência. É óbvio que se eu chego a um local a uma zona, a um bairro, eu chego lá, porque ainda há bocado um exemplo do Carlo Monteiro. Eu chego a um sítio qualquer, chego lá e vejo, vende Carlo Monteiro. Ui, caraças, este gajo. Vou ao café, vou tomar café, porta flyers, Carlo Monteiro. E como caraças. Vou fazer o quê para o quintal dele? Não tenho hipótese. Olha, o Carlo vale 1, eu sou Carlos, vale 2. Só se fosse assim. E mesmo assim, não sei se dava. É um facto. Se alguém já está a tomar conta daquele quintal e está a trabalhá-lo bem, malta, não vale a pena. Não vale a pena. Sim ou não, Walter? Eu tenho que vos contar uma história. O Carlos Monteiro tem um posicionamento tão forte que há um consultor em Braga que se chama Carlos Monteiro, que é de outra marca, e já tem um volume de negócios que permitiu fazer uns múltiplos de autores em Braga e tal, e fez Carlos Monteiro e o número de telefone. O múltiplo dele está muito bem feito porque a cor que apanha o S faz com que ele desapareça. O S está numa cor diferente do Carlo. O S está na cor do fundo. Ok. Então a gente é Carlos Monteiro e o número de telefone do Carlos Monteiro. Ou seja, o Carlos Monteiro dá no top of mind da concorrência ali. É brilhante. Até chegar o Carlos Monteiro e esconder o S. Não consegue. Não consegue, mas aproveitou-se disso, de alguma forma. Até ao dia, não é? Até ao dia da publicidade enganosa. Então, mas espera lá. Eu comprei na Temu. Comprei um Carlos Monteiro na Temu. Isto não é igual ao original. Ok? É por aí. Ok? Portanto, isto são os critérios que devemos ter quando nós escolhemos uma zona para trabalhar. Ok? Que então temos que fazer? Há trabalhinho. Claro que há trabalhinho. Conhecer a história da zona, saber o que é que lá está, quem vão ser os meus pontos de apoio, quais é que são os cafezinhos onde eu me quero posicionar. Se calhar não me interessa estar a posicionar naqueles cafezinhos onde estão lá as senhoras de 80 anos, porque eu não vou ter conversa para elas, eu não vou conseguir discutir se o que é melhor, se é o ponto cruz ou se é outro ponto qualquer, não tenho conhecimento. Então, tenho que me posicionar em cafés, na zona, se naquela zona existe um nicho que é importante e que eu falo a mesma língua, então tenho que ir ao café onde estão as pessoas que falam a mesma língua que eu. É por aí também, ok? Agora, eu só consigo saber disto se eu realmente for ao terreno, se eu estiver no terreno. E isso começa tudo por um levantamento de zona. Nesta primeira fase é conseguir saber o que é que lá há, quantos imóveis, tipologias, etc., etc., e, de forma regular, ir também atualizando estes dados, obviamente. Agora, como é que eu posso fazer isso? Bate porta? Sim, eventualmente, é uma forma. Mas eu tenho que arranjar uma desculpa. Ok, está tudo certo. Temos um inquérito, um questionário de 3 perguntas e perguntar à pessoa, olha, boa tarde, o meu nome é Carlos Costa, eu agora vou trabalhar aqui nesta zona, etc, etc, mas estou aqui para já fazer aqui um levantamento. Diga-me uma coisa, mora aqui há muitos anos? Há X anos. Muito bem. O que é que a fez
pensar vir para aqui morar? O que é que mais valoriza nesta zona? O que é que para si, nos últimos anos, fez com que esta zona tenha tido tanta procura? Sabemos que há muita procura. O que é que... Muito bem, olha, muito obrigado. Já agora, aqui tem qualquer coisa, uma esferográfica. Eu vou estar aqui a preencher o formulário com uma esferográfica. Olha, vou-lhe deixar para já a minha esferográfica e já agora o meu contacto é este. Se lembrar de alguém que queira comprar, vender ou coisa que o valha, e agarrei aquela pessoa naquele dia. Daqui a 2 semanas ou 3 semanas, eu vou-lhe lá deixar outro brinde. Daqui a 3, 4, 5 semanas, eu até me posso eventualmente cruzar com ela, quem sabe, no café. E eu no café vou querer saber, eu entro no café e está toda a gente a tomar café, eu entro no café e eu vejo a Nicole. E, Nicole, como é que está? De longe, que é para todos... Nicole, como é que está? Está tudo bem? Sim, senhor. Olha, o seu cafezinho está pago. Ali o café da Nicole está pago. E vocês, oi, cara, então, mas quem é este? Chega aqui e paga cafés à Nicole. Então, como é que é isto? E já toda a gente ficou a saber. Agora, claro que precisamos de perder um pouco a vergonha, não é? Não podemos ser como os outros agentes secretos, não é? A ERA tinha... que eram agentes secretos da ERA. Não podemos ser agentes secretos, não vai dar. Mas é isto. É isto. É isto. Ok? Portanto, tenho que saber tudo o que se passa ali e aqui, malta. Claro que o Casafari é importante, claro que sim. Mas enquanto eu me refugiar no Casafari, etc, etc, eu estou a ser um agente secreto. Eu tenho que ir ao terreno. Ok? Sim? Muito bem. Parte 3, para fecharmos. Construção da minha autoridade. É muito importante o que eu acabei de dizer. É muito importante eu dar, eu oferecer o café, eu oferecer uma esferográfica, eu oferecer um bloquinho para apontamentos, uma lista de compras, oferecer para depois receber. É muito importante. É muito importante. Agora, também não é ou não deve ser ir para uma praça e pôr-me ali a distribuir, oferecer saquinhos para as compras, oferecer bloquinhos, oferecer esferográficas, sem sequer obter informação nenhuma de volta. Porque senão, aí sim, eu estou a dar, mas ninguém olha sequer para a minha cara, nem sabem quem eu sou. Não sabem se eu trabalho ou se fui contratado para distribuir aquilo. Não é? Portanto, a questão é esta, é também conseguir otimizar o que estamos a fazer. Fazer como deve de ser. Isto é o princípio de tudo. No primeiro contacto as pessoas não sabem se eu domino o tema. No primeiro contacto não sabem, mas se eu voltar a esta pessoa que me abriu a porta a primeira vez e ao fim de um mês ir, olha, Nicole, como é que está? Está tudo bem? Sim, senhor. Olha, passei por aqui, lembrei-me de si porque estive aqui a preparar um estudo e já agora mais uma vez agradeço-lhe o seu contributo. Na base deste estudo fiz aqui um apanhado dos valores médios que por aqui se praticam e o que é que tem sido vendido aqui na zona. Tenho este estudo aqui preparado para lhe dar, só para ficar com uma ideia do que é que está por aqui a acontecer. Nestes últimos 6 meses, os valores estão a ser praticados, etc, etc. Eu não sei se ela vai querer vender, se ela vai querer comprar, mas o que ela vai perceber é que, ela deu uma informação e eu a seguir dei-lhe a ela qualquer coisa, resultado dessa informação que ela deu. Ela vai ficar contente com isso, vai dar relevância e eu vou ficar bem na fotografia, porque afinal até tive que construir qualquer coisa que lhe fui entregar. Mais uma vez, eu não sei se ela vai vender ou se vai comprar, mas ela vai comentar com as amigas, de certeza absoluta. E as amigas vão comentar com ela, porque alguém no café disse, chegou lá um gajo qualquer, ofereceu um café à Nicole. Depois lidar com o marido, pronto, efetivamente, depois aí já é outro tema. Ok, então, o que é que faz então de mim ser reconhecido? Isto não é só ser Instagrammer, não é só ser influencer, pronto. Eu ainda ontem, não sei se apanharam, aí um post do Funini, de um artigo de opinião, não interessa de quem, para o Expresso, em que o Funini fez uma coisa muito simples. Pegou no artigo de opinião, pôs no chat GPT e perguntou, chat, diz-me lá,
Qual é a probabilidade deste texto ter sido feito por ChatGPT? Sabem qual é que foi a probabilidade? 100%. Um artigo de opinião. E claro, a opinião de quem? Do ChatGPT. Não é daquela pessoa. E a questão é, e o Expresso? Como é que vai o Expresso ficar agora no meio disto? Portanto, cuidado. Porque há muita gente no mercado que são especialistas de tudo, cuidado. Cuidado. Não é? Porque é muito fácil hoje, é muito fácil ser especialista de qualquer coisa e fazer um artigo de opinião de não sei quantas palavras sem acrescentar nada, sem acrescentar coisa nenhuma, enrolar, conversa, claro que sim. O ChatGPT está lá para ajudar a fazer isto. Mas cuidado, porque depois é essa a colagem. Portanto, no fundo, mais uma vez, dar antes de receber. Presença constante. Presença constante não é só no online, não pode ser só no online. Aqui, como vocês veem, eu falo a maior parte... Eu estou a deixar de parte o online, não quer dizer que não façam isto no online. Claro que sim, deve ser feito no online, mas o presencial tem outra força. Digam o que disserem. Mesmo em novas gerações, que ok, sim senhor, mas voltamos ao mesmo. As novas gerações, o que é que chamamos novas gerações? As pessoas que estão a comprar casa pela primeira vez, ok, sim, está tudo muito certo. Ainda há alguém desta nova geração, ou já há alguém desta nova geração que compra casa sem falar, só porque vê na net? Difícil. Mas é difícil. Uma casa não se vende, uma casa compra-se. É ou não? Eu posso ser o melhor vendedor do mundo, eu não vou conseguir vender uma coisa que vocês não queiram comprar. Pode ser a melhor casa do mundo para mim, mas não é para vocês. Portanto, são vocês que a compram, não sei o que a vendo. É por aí. Portanto, esta parte, a parte emocional, é onde o online não está, é onde a inteligência artificial não está. Somos nós. Por enquanto, somos nós. E dificilmente a parte emocional vai ser substituída pela inteligência artificial. Mas, não sei. Ok? Portanto, no fundo, aqui a ideia é não sermos aquele técnico, não é numa zona ou para aquele nicho de mercado, é falar a língua do mercado com confiança suficiente, conhecendo os factos e os dados, mas não ser aquele entediante que diz, ora bem, aqui neste mercado, nos últimos 12 meses, observámos um crescimento de 12,3% nos últimos anos, relativamente a imóveis de tipologia T2. Já em relação às tipologia T3, isto não vai dar. Isto não vai dar. Eu posso dominar o número, mas não estou a falar a língua daquela pessoa. Não é? Aquela pessoa já desligou, já pôs em mute. Portanto, sim, traduz a informação, fala a língua. Eu não consigo, obviamente, falar numa língua, não consigo, entre aspas. Mas eu quero acreditar que consigo, mas não consigo. Malta dos 20, 30, as palavras que usam, a forma de falar como usam, não é só falar, comunicar mensagens, letras e não palavras. Ali há mistura numa frase que, o que é que isto quer dizer? Não consigo, não chego lá. Mas isso sou eu. Porquê? Porque estou a tentar comunicar com alguém que não fala a mesma língua que eu. Mas se eu falar com malta que fala a mesma língua que eu, está tudo certo. Portanto, é nisto também que temos que ter esta noção. Sim? Faz sentido? Já agora também dar-vos conta que aqui o Henrique Timóteo é alguém que trabalha neste setor, no setor da área imobiliária, na parte da fotografia e vídeo. E o que ele hoje aqui está a fazer, depois vocês também vão ter acesso a este vídeo, ele está a fazer um vídeo em que estão de forma permanente 3 câmaras a filmar e ele ali na regi vai dizendo qual é a câmara que é para filmar e tal, não sei o que mais. Ele faz trabalhos extraordinários, ele tem aí depois os cartõezinhos se vocês quiserem, com drone, portanto, ele faz umas coisas muito giras, muito giras. Já trabalha com muitos consultores
um bocadinho fora da caixa, soluções um bocadinho fora da caixa, que é o que se pretende ao dia de hoje, de alguma forma haver aqui uma diferenciação. E, portanto, ele tem aí também depois os contactos, se alguém quiser saber mais do trabalho dele e etc., com os cartõezinhos, depois tem acesso também ao portfólio dele. Tem umas coisas bastante engraçadas. E nós também já nos conhecemos aí há uns tempos e de quando em vez fazemos aí umas coisas em conjunto também para testar. E hoje é um teste. Com este tipo de equipamento. Muito bem. Estratégias de posicionamento. Então, obviamente que eu dizia há pouco o porta a porta, sim, mas o porta a porta lá está. Como eu vos dizia há pouco, eu no posicionamento não procuro trazer a angariação. Portanto, eu não vou para o porta a porta à espera de trazer a angariação. Este porta a porta, o porta a porta do posicionamento, é um porta a porta no sentido de quero conhecê-lo e quero dar-me a conhecer. Ok? Portanto, e agora a questão é, tenho que ter qualquer coisa, o tal questionário que eu dizia há pouco, formulário, como queiram chamar, com 3, 4, 5 perguntas, a enaltecer o que é que a pessoa gosta mais naquela zona, etc, etc, as características da zona, fazer com que a pessoa perceba que ela me está a dar informação essencial, informação importante, conhecimento de causa. Estou-me a pôr num patamar mais baixo e quero aprender daquela pessoa, porque é que aquela pessoa gosta daquela zona, etc, etc. Para isto depois dar a volta. Para eu depois lhe devolver o resultado desse trabalho que fizemos. Okay? As estatísticas regulares. Isto que aqui está não precisa de ser só offline ou só online. Se eu estou naquela zona, naquele bairro, e naquele bairro existe um grupo de Facebook que é os amigos do bairro XPTO, eu tenho que estar lá. E eu, mensalmente, dizer-lhes que no último mês identificamos X imóveis que foram ali colocados à venda, que o valor médio é este, que o que as pessoas mais procuram são T2 ou são T3. Informação estatística, mas numa linguagem simples e de forma a divulgar massivamente, aproveitando, lá está, estes grupos, por exemplo, de Facebook, é uma boa opção. Vocês são o veículo e vocês, ao fim de 1, 2, 3 vezes de o fazerem, vão criar a tal autoridade. E ao fim de 4, 5, 6 meses, alguma coisa pode acontecer. Vocês vão ser abordados. E se calhar, ao fim de 6 meses, que vocês estão de férias e esquecem-se de lá pôr a estatística, vai haver alguém a pôr lá no grupo. Então, não sei quantos este mês não põe a estatística aqui do bairro? Exato. Faz sentido ou não? São este o tipo de coisas que nós temos que pensar. Não é só o estar no terreno, é também no online. Ou seja, hoje em dia o online é óbvio que sim, que é uma... Agora, dar informações sobre o meu bairro numa publicação genérica de Facebook, não sei se vai resultar. Eu tenho amigos, lá está, tenho um amigo meu de Braga, o que é que ele quer saber sobre os valores médios do meu bairro? Não lhe interessa para coisa nenhuma, não tem relevância. E se eu coloco coisas no online, na minha página, que não têm relevância, o que é que vai acontecer? Essas pessoas não vão pôr gostos, eu não vou aparecer para essas pessoas e tenho os amigos ou tenho os seguidores, mas não estou a chegar a ninguém, porque não há reações às minhas publicações, logo o Facebook, qualquer publicação deste fulano não tem reações, portanto as publicações são fraquinhas e não dá a relevância que poderia dar. Isto faz todo o sentido, ok? Faz todo o sentido também que se eu coloco a estatística e alguém faz um comentário qualquer no post, é óbvio que eu tenho que responder na hora. Muito obrigado pelo seu comentário, blá, 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 blá. O algoritmo do Facebook vai pensar assim, pô, este fulano põe o conteúdo, dá a resposta aos seguidores, então este gajo é de lhe amplificar o que ele põe ali na rede social. E no próximo post o Facebook já vos vai dar mais visibilidade. É assim que funciona. Mas não é só no Facebook.
É na rua também que acontece. Porque se eu não disser bom dia, não vai acontecer nada. É igual no offline e no online. Ok? É por aí. Força, força. Luís, estás à vontade. Era um exemplo, Luís. Olha aí. Portanto, esta participação na vida da comunidade, que eu aqui digo, esta visibilidade, tem que ser sempre nestas duas vertentes. É um pouco como no início eu dizia, não dá só para fazer posicionamento e só prospeção, não dá para fazer só online e não aparecer. Mas também, consoante o nosso nicho de mercado, se eu apareço fisicamente, também tenho que, no online também tenho que aparecer, obviamente. Com a minha linguagem, é óbvio que, mais uma vez, eu vou atrair os meus pares, onde eu estou ligado, com as pessoas com quem estou ligado, na linguagem que seja útil para o outro lado. É por aí. É por aí. Portanto, é essencial eu fazer parte. É essencial eu ir àquele cafezinho. E não é ir 12 vezes, lembram-se? Não é ao fim de 12 vezes que a senhora sabe que eu gosto do pastel de nata clarinho. É ao fim de ir lá 3 ou 4 vezes seguidas. Não são as 12 vezes. Porque se eu for lá uma vez por mês, ao fim de um ano a senhora nem sabe quem eu sou. E fui lá 12 vezes. E posso pensar, mas eu achava que indo lá 12 vezes ela já me conhecia. Não vai conhecer. Não vai conhecer. É a recorrência constante que faz toda a diferença. Portanto, costumo dizer sempre esta frase. Uma das coisas que mais me irritava, isto acontecia muito em Almada, com 2 consultoras, que de manhã diziam, olha, hoje vamos fazer posicionamento não sei para onde. E aquilo dava-me uma comichão, porque elas não iam fazer posicionamento para sítio nenhum. Elas iam a um sítio qualquer, naquele dia, deixar lá uns flyers. Porque ninguém sabe quem elas são. Elas foram lá naquele dia e depois nunca mais lá vão outra vez. Portanto, porque é que elas foram fazer posicionamento? Não foram fazer, foram fazer tudo menos posicionamento. Portanto, quando dizem, hoje vou fazer posicionamento não sei para onde, está tudo mal nesta frase. Porque o posicionamento não se faz hoje. Nem é só naquele sítio, naquela vez, daquela única vez. Não. Posicionamento é todos os dias. É o que nós fazemos no nosso dia-a-dia, basicamente. Ok? É isto. As rotinas que nós temos que criar. Ok? Conhecer e ser reconhecido. Quem não aparece, ainda há bocado dizia-se, quem não aparece esquece. O Walter corrigiu-me aqui algo e bem, quando eu disse há pouco que a Coca-Cola já não precisa de fazer anúncios. Faz o anúncio do Natal e pouco mais. Mas o que eu quis dizer com isto, e também não é só no Natal, no verão também faz, porque é aquela imagem do gelo a cair da garrafa, okay, que todos temos na cabeça. São 2 anúncios. O que eu digo é, já não é preciso a Coca-Cola fazer anúncios todos os meses ou todas as semanas para as pessoas saberem o que é a Coca-Cola. Já chegaram a um ponto que foi para onde eu comecei. Quero uma cola. Coca-Cola não temos, só Pepsi. Mas eu não pedi Coca-Cola. Mas é o top of mind. Já não precisam, não quer dizer que não o façam. Claro que sim. Mas porquê? Porque o Natal, imediatamente nós sabemos. Natal, Pai Natal, Coca-Cola. Começa a vir o calor, refrescante, o gelo a cair da garrafa da Coca-Cola. Está lá. Por isso é que cola é igual a Coca-Cola. Mas houve um trabalho de muito tempo, feito durante muito tempo, até chegar a este ponto. É isto. É isto. Um exemplo prático. E a questão é... eu não sei se é este a receita. Não existe a receita. Mas há uma coisa que eu sei. Diria eu, punha as mãos no lume. Que nenhum de vós faz isto desta forma. Se todos, ou grande parte, fizesse desta forma, hoje era chato porque vocês não estavam na vossa zona de posicionamento para virem aqui a uma formação. E isso era maravilha. Porque a questão é esta, o só falta fazer. Na formação nós não é? Há uma imagem que também
me vem sempre à cabeça na área da formação, que é um muro, imaginem um muro, com 10 escadotes, todos empilhados uns em cima dos outros. E alguém em cima dessa pilha de escadotes a tentar ver por cima do muro e não consegue ver. Não vale a pena ter 10 escadotes se eu não sei usar. Porque me bastava um, colocado no sítio certo, utilizando-o de forma certa, fazendo-o, eu ia ter resultado. Portanto, a formação não acrescenta se depois na prática não aplicarmos o que aqui fazemos, ou o que falamos. Portanto, o que eu vos deixava de desafio era isso. Costumo dizer por brincadeira, a Sofia ri-se quando eu digo isto, pá, ponham-se a jeito. Se vocês se puserem a jeito, há uma forte probabilidade de acontecer alguma coisa. Mas que vai acontecer diferente do que acontece hoje, garantidamente. Garantidamente. Mas há uma forte probabilidade, ao fazerem isto, estão-se a pôr a jeito para fazer negócio. Não tenham dúvidas disso. Falei-vos de uma forma de abordar, de começar pouco a pouco a dar a conhecer no levantamento de zona. Encontrem estes scripts, façam mentalmente essa abordagem, um prazo, sei lá, imaginem, de 2 meses, em que, primeira abordagem, apenas e só uma carta em que metade da carta tenha a vossa cara. Porquê? Porque da próxima vez, quando vocês baterem à porta, a pessoa sabe que são vocês. E vocês vão bater à porta, e logo na carta podem abrir caminho nesse sentido. Em breve, gostaria de o conhecer, tenho aqui algumas questões para fazer acerca aqui da zona, entrei recentemente para esta zona. Força. Cuidado com a fotografia, sobre aquelas fotografias que já... Publicidade enganosa, exato, há muita fotografia. Nesta atividade temos muita publicidade enganosa. Temos outdoors pela rua e cartões de visita que depois quando a pessoa chega... Hã? Não, mas isto é publicidade enganosa. Isto não é... Eu não comprei isto, eu comprei o que estava no cartão, eu comprei o que estava no outdoor. Outra vez, Temu. Não é o original. Comprámos da Temu. Mas sim, mas a questão é mesmo esta, é abrir caminho. É sempre abrir caminho. Era o exemplo que eu dizia há pouco. É o Sr. Francisco. Sim, olha, quem me disse que o Sr. Francisco tinha a casa à venda foi o Sr. António ali do café em baixo, onde eu costumo ir. Aqui é igual. Em breve... terei o prazer de vir aqui, falar um pouco consigo, conhecer as suas motivações, de viver nesta zona, etc, etc. Oportunamente, voltarei ao contacto. Quando lá for bater à porta, pelo menos a cara já é conhecida, já estou a dar um pouco mais de segurança. Este é o primeiro passo, mas voltamos outra vez ao mesmo. Dar para depois receber. Oferecer qualquer coisa. Primeiro a esferográfica, segundo há de ser qualquer coisa, e assim sucessivamente, e começar então a criar estes pontos de apoio nas zonas, não só nos cafés e etc, mas as pessoas, porque as pessoas sabem do que é que ali se passa. E a questão é, num bairro, às 4 da tarde ou às 3 da tarde, as pessoas que vocês lá encontrarem são as câmaras de vigilância. Porque as outras estão a trabalhar. E as câmaras de vigilância sabem tudo. É com essas pessoas que nós queremos fazer amizade. Faz sentido ou não? Às 3 da tarde, se não têm nada para fazer, se estão ali, são câmaras de vigilância. Podem ser colegas. E que trabalham em casa, não é? Podem ser colegas daqueles agentes secretos, que ninguém sabe. Obviamente, tudo... Uma placa de venda é uma forma de fazer posicionamento. Eu dizia-vos há pouco, vocês chegam a um bairro. Há pouco estava a falar com uma colega e estávamos a falar sobre isso. Naquele bairro há 5 casas à venda. Das 5 casas que estão à venda, 3 têm a placa do mesmo consultor imobiliário. Vocês vão ao café, vão tomar o café e vem um porta-flyers com o mesmo consultor imobiliário. Vão a sair dali e encontram um flyer qualquer no outro lado com o mesmo consultor imobiliário. Epá! Isto são ações de posicionamento. Vocês não sabiam, até ali chegar não sabiam quem era o colega, mas já perceberam que é ele que domina aquele quintal. Portanto, tudo o que eu faço, as open houses, se houver alguém que por acaso, por alguma razão, angariou na vossa zona, pá, utilizem esse open house para vos dar a conhecer, obviamente. Se algum colega tem algum imóvel, está a promover algum imóvel na vossa zona, aproveitem esse imóvel, façam a partilha, obviamente com o link
a redirecionar para vocês, mas utilizem isto, utilizem as angariações, utilizem a presença em vosso detrimento. Como dizia ali o colega, em vez de ir almoçar com os colegas, vão almoçar ao cafezinho lá da zona. Vão gastar o mesmo dinheiro, mas se calhar se forem almoçar lá ao cafezinho da zona, põem-se a jeito para haver negócio. Para alguém lhe bater nas costas e perguntar, olha, o senhor trabalha aí? Não fui eu que disse, foi agora no intervalo, foi ou não? Foi. É isto, quando a gente se põe a jeito, Sofia. A malta põe-se a jeito. E acontece. Estava aqui eu tão sossegadinho, agora vai-me chatear para comprar uma casa. Que graças. Este senhor, que toda a gente conhece, o livro, um dos livros mais recentes dele, diria, enquanto livro técnico, o livro mais recente dele, é O Poder da Prospeção, dá-vos aqui uma visão muito concreta do valor que tem, do peso que tem o posicionamento, naturalmente, a prospeção, e isto seria uma visão um pouco mais tecnicista da coisa, mas o posicionamento é uma forma de prospeção, porque dentro do que é prospeção podemos falar em prospeção passiva e prospeção ativa. A prospeção passiva é uma prospeção deste género, ou seja, é uma prospeção em que eu espero obter determinado resultado. E o posicionamento é isto. O posicionamento é semear para colher mais tarde. Não é como o caçador, é o tal farming, o tal agricultor. Então, a prospeção passiva é aquela em que eu faço um conjunto de ações com vista a obter resultado futuro. A prospeção ativa, essa é a chamada prospeção pura e dura, de agarrar a arma às costas, ir ao terreno e apanhar a presa. Portanto, tais girafadas, que os colegas da ERA chamam girafadas de andar com o pescoço. Sabias, Luís? Que eles chamam girafadas, da girafa. É isto. É isto. Portanto, e aqui o máximo neste livro, este livro é relativamente recente, portanto já tem aqui capítulos muito importantes no que diz respeito também ao online. Este link que eu aqui coloco não é para o livro, mas é um e-book, é um resumo do livro. Ao clicarem ali, sai-vos um PDF e já ficam com um teaser, com uma ideia do que é o livro, e depois, se assim entenderem, têm acesso e compram o livro. Mas basicamente aqui, este é o ciclo do posicionamento para a angariação. Já percebemos, o posicionamento não tem como objetivo trazer a angariação, mas vai acontecer. Pegando outra vez, vou pôr-me a jeito para que aconteça. Então, claro que sim, presença na zona, ser reconhecido, passar confiança, chegar ao contacto direto, cara a cara, obter a partir daí, sim, entramos na parte já de prospeção, obter o lead e prospecto. Portanto, entramos na prospeção e a recomendação vai-me trazer novos contactos e assim sucessivamente. Porque aqui eu estou a criar a autoridade. Estou presente, as pessoas reconhecem o meu profissionalismo e passam a outros. E é isto. O ciclo do posicionamento é isto. Não tem nada a saber. Agora, não é fazer uma vez. Como é que eu consigo medir isto? E essa é que é a grande questão. Então, lá atrás, aqueles ingredientes que eu aqui vos deixei vão depois dar um determinado resultado. É aqui que nós depois também temos que trabalhar. Ir um pouco mais a fundo do que também eu há pouco dizia, que não faz grande sentido escolher uma zona que não tem rotatividade, onde não se vende, onde não se compra. Não vale a pena andar a semear no deserto, porque eu já sei que não vai sair de lá nada. Mas eu, antes de saber disto, antes de saber se é deserto, se calhar vou ter que perceber que resultado é que estou a obter. O que é que eu quero dizer com isto? Lá atrás eu disse que aquilo não é uma receita, mas que já é qualquer coisa, é um princípio. Vamos começar a fazer aquele trabalho. Mas, obviamente, que se eu não consigo medir, se eu não consigo perceber concretamente o resultado que estou a ter, pois aí torna-se complicado. Agora, voltamos ao mesmo. Ei, então ontem fui distribuir 1000 flyers e ainda ninguém me telefonou. Pois, não é assim. Isto seria o mesmo que o agricultor. Semeou hoje, chega lá amanhã, então, não nasceu nada, não vejo aqui nada, não está a acontecer nada. Pois, não é assim. Okay? Portanto, é preciso dar tempo, mas é preciso medir isto. E esta é a medição que eu faço.
Se eu vou à zona, falei com quantas pessoas, consegui falar literalmente com quantas pessoas, identifiquei, trato ao próprio a vender, o que é que eu fiz com isso? Nas redes sociais, que trabalho é que eu estou a fazer, qual é o feedback que eu estou a obter, que respostas é que eu estou a obter à informação que estou a passar. Voltamos ao mesmo, numa linguagem igual à minha, numa linguagem simples, não pode ser técnica, porque senão as pessoas nem vão querer ouvir falar mais de estatística da zona, não faz sentido na cabeça deles. Vamos desmontar isto, vamos falar na nossa língua, é por aqui. E perceber se com estas ações eu realmente estou a ser reconhecido. É óbvio, outra vez, dificilmente será ao fim de uma semana. Mas ao fim de 3 meses eu já tenho que ter... Agora, é óbvio que eu... Começa tudo pelo início, como eu dizia há pouco. Então vais trabalhar que zona? Cascais. Pois, então se estás à espera de ser conhecido em Cascais, não vais ter hipótese nenhuma. Dedica-te à tua rua, dedica-te ao teu bairro. Daqui a 3 meses, qual é o resultado que tens? Já chegas ao café e a senhora já sabe quem tu és? Já chegas ao café e identificas alguém no café a quem podes, a Nicole, para pagar o cafezinho? Já lá chegaste? Ótimo, perfeito, estás no bom caminho. Então bora lá. Continuar. É por aqui que se mede. Porque senão o achómetro não vai dar nada. Não, eu gosto muito daquela zona, gosto mesmo daquela zona, é lá que eu gosto de estar. Está bem, mas se não acontece nada... Ok? Muito importante também perceber algo, também já falei nisto numa formação de base de dados. É importante perceber que na lei de Pareto aplica-se a quase tudo na nossa vida. Perceber quem são as pessoas que realmente, quem são os contactos da minha base de dados que me estão realmente a ajudar e focar o meu trabalho nessas pessoas. Porque é muito provável que 80% do volume do meu negócio esteja na origem, ou na origem desse volume de negócio esteja 20% dos meus contactos da minha base de dados. É nestes que devemos otimizar. Ok? Claro que há todos os outros para poder trabalhar, sim, mas se vocês estiveram a trabalhá-los, não deu resultado, escolham outros. Deixem cair aqueles, escolham outros. Já sabem que aqueles 20% são para seguir. Os outros 80% vão substituindo, vão rodando. Lembram-se das zonas? Eu escolhi esta zona, sei quem vende aqui para onde é que quer ir, sei quem compra aqui, de onde é que veio, então bora lá fazer a ligação, começar a estar presente nestas outras zonas também, perceber exatamente esta movimentação toda, estar lá, ser não só conhecido naquela, mas dar a confiança suficiente para perceber o que é que está ali a acontecer. Ok? Sim? Perceber a questão da fidelização e habituem-se na segmentação. Isto é muito complicado, eu percebo que há toda a parte burocrática da coisa, mas olhem para a vossa... Primeiro, construam a vossa base de dados, primeiro ponto. E depois cruzem a vossa base de dados desde logo na vossa cabeça. E se pegarem em 100 pessoas, isto é muito fácil. Pegarem 100 pessoas e pensarem e criar aqui um gráfico quase de quadrantes do género. Esta pessoa, o que ela faz, com quem ela fala, de onde é que eu a conheço, o que é que ela pode acrescentar de valor. Então esta, se calhar, pode-me trazer pessoas deste género, porque lida com muita gente, porque tal, esta pessoa, pela profissão que tem, lida com este tipo de pessoas, este tal. E começar aqui a mapear tudo isto e a comunicar nesse sentido. A segmentação começa por aí. E depois, entrar na rotina. Há pessoas que faz sentido comunicar 2 em 2 semanas, há pessoas que só faz sentido, se calhar, comunicar 2 em 2 meses, eventualmente. E é por aí. E é por aí. Ok? Consistência, CRM atualizado, coisas que as pessoas percebam que lhes acrescenta valor, a informação relevante, as tais estatísticas mensais do bairro, o que é que ali aconteceu no bairro no último mês, etc, etc. Tudo isto. Walter, já cá estava. Já cá estava. Não foi quando tu me disseste. É um vidente, exatamente. Ele adivinhou. A questão é que isto vem exatamente em linha
com o que eu disse no início, eu não vos vou trazer nada de novo. Ao longo destas horitas, fomos ouvindo opiniões, dizia ali o Paulo, quando falávamos na definição da zona, que era importante escolher uma zona. Eu, na altura, escolhi uma zona que era a zona onde eu morava e uma zona a caminho do hub. Vimos a importância de tudo isto? Claro que sim. Quem não aparece esquece? Claro que sim. Obviamente. Não é pela quantidade de vezes, é pela recorrência com o que eu faço. E com a relevância que me é dada, a tal autoridade, é ganha exatamente por isso, pela confiança, por ver aquela cara todos os dias ali. E quem vê aquela cara todos os dias ali, confia. Pode não saber o meu nome, mas se me vê ali todos os dias, é alguém que é confiável. E se esse alguém está no café e me ouve a dirigir diretamente à Nicole, pá, se este fulano conhece, a pessoa pode não conhecer a Nicole, mas vê a Nicole ali no café. E chega aqui um gajo qualquer e de longe diz, Nicole, está ali um cafezinho pago para si. Então é porque já há aqui relação, já há confiança. Vamos otimizar isto. Vamos otimizar isto. Ok? Erros comuns no posicionamento. Todos passamos por isto. Todos passamos por isto. Qual é a tua zona? É Cascais. Ok. Hoje vou fazer posicionamento naquele bairro. E depois nunca mais ouvimos falar daquilo, não é? Não dá nada. Então, resultado. Deixei lá 1000 flyers. Há 2 semanas não acontece nada. Claro que não acontece nada. Claro que não acontece nada. Não sei quem fez não sei o quê e resultou. Decidi fazer postais de Natal. Fiz postais de Natal e houve um cliente que me ligou. Estávamos ali a falar há pouco, mas estavam lá, estavam colegas aqui a ouvir. E agora ouvem-me aqui. Olha, boa ideia. Próximo Natal vou fazer postais. O que é que vai acontecer? Pô, Carlos, tu disseste que se eu fizesse postais, me iam ligar. Até disseste que houve uma colega que disse isso. Vocês são uns tretas. Fiz 1000 postais, ninguém me ligou. Pá, não é assim. Não é assim. Porque senão fazia-se postais de Natal o ano inteiro, não é? Carnaval. Tudo. Postal é o que está a dar. O postal tem que entrar no momento exato. Está claro. E a questão é que o momento exato para mim é diferente do teu momento exato. Todos recebemos o cartãozinho do canalizador na caixa do correio, todas as semanas. Vai para o lixo, porque não é preciso. Mas um dia que haja uma fuga, onde é que está o cartão do álcool? Paulo, ali no intervalo estava a falar com alguém e estava a dizer, por acaso ainda não tinha dado este exemplo, é um dos exemplos que eu costumo dar. Agora o Uber é uma realidade para todos, não é? Vamos ao telefone, Uber, e pedimos o que queremos. Antigamente era mais na base da pizza, não é? Aí, o que é que comemos hoje? Olha, manda vir uma pizza. O manda vir uma pizza, para mim, é igual a telepizza. Porquê? Porque é a pizza que eu gosto mais? Não. Mas foi a primeira marca. Não é a primeira, é aquela que arraio quase todos os dias, está lá o flyer para eu mascar e mandar fora. Não é a que está mais perto de minha casa, não é a pizza que eu gosto mais, mas é a que está no top of mind. Porquê? Porque está lá, e o Funini uma vez fez um post de brincadeira deste género. Olha, toma lá um flyer para deitar fora. E é isso, o flyer é para deitar fora. Mas há a mensagem, o resto da mensagem, que é o quê? Vai ficando. Outra vez estes gajos da Telepizza, fónix já. Outra vez o cartão do canalizador, no dia que eu preciso... Ai, caraças, e agora? O número do canalizador. Agora que dá jeito. Mas a questão é mesmo esta. É isto mesmo. É o top of mind. Ok? Muito bem, para fecharmos. Estes são, diria, os 5 pontos principais. Lembram-se há pouco quando eu dizia que eu lanço um post qualquer, dei o exemplo da estatística, e alguém comenta no post, responder rápido. Eu estou a falar ou estou no café, responder rápido. Responder. O responder faz toda a diferença, quer dizer que eu estou disponível para. No online, os algoritmos sabem disto. E, portanto, vão-me dar mais relevância. E na vida real isso também acontece. Se eu ignorar, este gajo é parvo, nem sequer responde. Se houver resposta, se calhar estamos a reforçar a relação. Pá, isto já não dá. O achómetro já não funciona.
Se eu estou naquela zona, eu tenho que saber muito bem o que é que se passa. Porque há sempre aquele gingão. Você aqui é que é o especialista da zona, então diga-me lá, quanto é que custa aqui um T2 e não sei o quê? Não é? Mas isso é bom. E eu tenho que ter uma resposta rápida na ponta da língua. Daqui a onde? Me está a pensar comprar? Está a pensar vender? Que tipo de imóvel? Mas aqui no bairro ou ali mais em cima? Das construções estas daqui, dos anos 70, ou aquelas lá de cima dos anos 90? E aí ele vai dizer, ui, este gajo está presente, sabe do que fala, tem autoridade. E já está. Já estamos a criar rapport. Às vezes, com uma observação parva, ganhamos rapport. Pomos-nos a jeito. É isto. Ok? Então, no fundo, posicionamento é quê? É semear de forma constante, acreditar no sistema, saber que eu estou a semear e por dentro estou a criar as bases. Estão raízes a crescer. Antes da coisa começar a aparecer, antes da árvore começar a florescer, lá embaixo estamos a criar a sustentação do nosso negócio. É por aí. Uma zona pequena eu vou criar um impacto grande. Eu posso dizer que sou o maior da minha rua e só trabalho ali numa parcetazinha com 10 casas. Sou o melhor da minha rua. Naquele universo eu sou o que mais percebe. Na minha rua, eu sou o que mais percebe do imobiliário. Moro numa praceta, somos para aí 10 casas, ninguém trabalha neste setor, eu sou o gajo que mais percebe. É um facto. Mas a questão é mesmo esta. Estou a levar ao exagero, não é? Portanto, se eu trabalhar aquele bairro, eu, sim, consigo ganhar relevância, autoridade, consigo ser conhecido. Se eu trabalhar ao nível da freguesia ou do concelho, ninguém sabe quem eu sou, nunca vou conseguir fazer nada. Okay? A autoridade passa por conhecimento, presença e consistência, não é só termos conhecimento. É estarmos, de forma recorrente, dia sim, dia não. A prospecção ativa acelera os resultados do posicionamento. O que é que isto significa? A prospecção ativa é a tal prospecção, é a prospecção de ir ao local à procura de trato ao próprio. É óbvio que eu faço as duas coisas em conjunto, lembram-se lá atrás? Eu fui ao café tomar um café, enquanto tinha o computador aberto e tinha o meu casaco da Zoom, ou estava identificado com o cartão, e até tinha um autocolante no meu computador, e estava a ver no Casafari que imóveis novos ali estão colocados à venda por trato ao próprio, para a seguir fechar o computador e então ir lá, porque já lá estou. É isto que eu estou a fazer, estou a acelerar tudo. Eu estou-me a dar a conhecer, estou no terreno, a ação de posicionamento e ao mesmo tempo prospecção, e estou a jogar em casa na prospecção. Não estou a jogar fora, estou a jogar no meu terreno, conheço bem aquele terreno. Ok? Quem domina aquela zona, domina o negócio. E este slide vai colar com a primeira provocação de todas. Lembram-se qual era a primeira provocação de todas? O primeiro slide de todos, que eu disse que era uma provocação. Por onde é que eu comecei? Qual é que foi a pergunta que fiz? Como? Não, era a questão de quem conhecia a zona conseguia. Quem melhor conhece a zona, melhor angaria na zona. É isto, ou seja, quem domina a zona, domina o negócio. Não tem hipótese. Não tem hipótese. Pode a angariação não lhe ser entregue. Porque é de um amigo, porque é de um primo que trabalha não sei aonde, na imobiliária, assim assado, feito e cozido. Pode acontecer isso. Mas até nisso, eu posso e devo otimizar nesse sentido. Tenho que conhecer aquela casa, tenho que saber por quanto é que está à venda, tenho que saber tudo. E tenho que demonstrar ao proprietário que ele pode ser um bom amigo, mas o especialista da zona sou eu. Como é que chegou a esse valor? Teve em linha de conta aqueles 2 imóveis que foram vendidos o mês passado. Lá em cima, na rua tal e na rua tal. Lembra-se, deve ter... Ah, sim, pois, exato, foram vendidos por X naquela zona. Portanto, se calhar, isto não dá para ver só nos casafares da vida. Temos que estar lá, temos que viver para perceber o que é que está a acontecer. Sim? Muito bem, então, plano de ação. Definir o meu posicionamento. 2 slides que eu gostava que vocês levassem daqui. Aquele lá atrás que vos dá os ingredientes e este. Se é um posicionamento geográfico, então vão levantar a vossa zona e conheçam a história do bairro.
percebam porque é que aquelas pessoas foram para ali viver, porque é que ali vivem, porque é que hoje as pessoas procuram comprar lá. O que é relevante naquela zona. Este é um trabalho que se faz estando no terreno. O levantamento de zona. Se é demográfico, quem sou eu, com quem é que eu me dou, que locais eu frequento, com quem é que eu falo, então como é que eu vou comunicar isto na minha língua, para a minha gente e otimizar o meu dia-a-dia e obter resultado a partir daí. Se o meu posicionamento não for geográfico, se for mais demográfico. Se é por produto, se eu sou ou quero me afirmar como especialista de produto, então vamos ver que tipo de produto é. Armazém, se é comercial, se é residencial. Conhecer a rotação, se há rotação, que tipo de rotação é que existe, se é suficiente para mim, porque se não se vende ali nada, há 2 anos, se calhar são 2 anos que eu vou estar ali a perder tempo. Ok? E medir os resultados. A prospeção ativa mais a prospeção passiva, ou seja, o posicionamento. Medir aqueles resultados, os KPIs que falámos lá atrás. Ok? Aqui, neste co-op, ao clicarem aqui, têm acesso a um formulário que tem lá meia dúzia de perguntas, que resultam exatamente nisto. Porquê é que as pessoas me devem escolher a mim e não a outro? Que zona é que eu vou trabalhar e porquê é que eu quero trabalhar aquela zona? Estão lá as perguntas-chave às quais eu preciso de encontrar a resposta para tomar então a decisão se me vou posicionar naquela zona ou naquele nicho de mercado de cliente ou naquele nicho de mercado de imóvel. Estão lá as perguntas todas, cliquem, imprimam o formulário e respondam para vocês, puxem pela cabeça e é a partir daí que devem dar o pontapé de saída. Sim? Fez sentido o que falámos hoje aqui? Deem-me só 2 ou 3 insights, 2 ou 3 coisas que, olha, por acaso, no outro lado chamam-se ahás. Olha, uma coisa não é? que eu nunca tinha pensado, aquilo dos grupos nas redes sociais, os grupos das zonas. Ok. Normalmente estou presente nas redes sociais e realmente é isso, não me dirijo. Às pessoas que queres dirigir. Sim, muito bem. Mais ideias que surgiram por aí? A parte mais importante é exatamente conciliar o posicionamento com a prospecção. É exatamente o foco não é do posicionamento, é também da prospecção. Muito bem. Mais? Obviamente, o mesmo mais ação, não é? A informação que passar para o campo. Sim, tal e qual. É verdade. É. Só falta fazer. Só falta fazer. Mais? Força, diz. Adaptar a pessoa que eu sou à minha zona de posicionamento. Adaptar a pessoa que tu és à zona de posicionamento. Ou então escolheres uma zona de posicionamento ajustada à pessoa que tu és. Exatamente. Tal e qual, não é? Era aquilo que falávamos. Agora vou vender imóveis de luxo. Está bem, se eu não tenho um carro de luxo, se eu não lido com pessoas de luxo, se eu não frequento os sítios que frequentam as pessoas de luxo, o que é que me interessa dizer que vou trabalhar no mercado de luxo? Não vai dar, não vai funcionar. E só fazer uma coisa, acho que é importante ser justificado aqui, que, embora cada vez mais tenhamos mais tecnologia ao nosso dispor, os algoritmos, os primeiros dos algoritmos, os primeiros algoritmos e tudo mais, chat GPT, grupos, etc., eles vão ficar presos para ajudar. É. Fazem o trabalho. Tal e qual. E aqui ficou evidente que numa atividade de posicionamento, a componente sapato, a componente perna, é fundamental. Claro que sim. Ou seja, a tecnologia está, ajuda, apoia, mas não faz esta parte. Tal e qual. Isso, acho que é uma boa conclusão que se pode tirar daqui. Pá, e nós hoje temos ferramentas brilhantes para tudo. Mas não passam disso. Agora, são ferramentas que têm que estar, ou seja, eu tenho que ficar confortável. Hoje há uma a inteligência artificial trouxe-nos aqui uma coisa interessante, que é, eu consigo mostrar à inteligência artificial quem sou eu, qual é o meu perfil, e a inteligência artificial consegue-me devolver ferramentas ajustadas ao meu perfil. E antigamente não era assim, eu no Google pedia qualquer coisa, mas eu pedia qualquer coisa e que se vocês pedissem essa qualquer coisa, era igual à vossa resposta e a minha resposta. Hoje, não temos tempo para o fazer, mas depois façam isso por brincadeira. Juntem-se 3 ou 4 colegas e vão ao chat GPT. Já devem ter por lá passado, está tudo certo. 4 colegas, lado a lado, e todos
Todos escrevam exatamente a mesma coisa. Nós fizemos isto por brincadeira, não há muito tempo. Faz-me uma imagem do Luís Vaz de Camões. Se estivermos aqui 30 pessoas, posso-vos garantir que se todos escrevermos isso no ChatGPT vão sair 30 imagens diferentes. Cada um vai ter uma imagem diferente. Portanto, isto foi o que também nos trouxe a inteligência artificial. Um resultado adaptado a um histórico que ele já sabe que sou eu. Então, aí já há também aqui uma mais-valia, que é a ferramenta que me é entregue já está mais adaptada a mim. Não tenho que me adaptar eu tanto à ferramenta já está um pouco mais adaptada a mim, se há um histórico, naturalmente, ok? E a partir daí, utilizar a ferramenta, mas claro que sim, tudo depende de nós, ok? O lado humano também é sempre muito importante, por exemplo, nós podemos fazer vídeos, eu até gosto da parte dos vídeos, mas não só como consultores, ou neste caso eu como recrutadora, eu também saio muito à rua, faço esse lado da prospeção. Claro. E ainda não teria posso partilhar, em horas tínhamos da ERA, falaste há um bocadinho, e eu, olha, tudo que é a nossa referência do web. E isso aí fui abordá-los. Portanto, fui perceber onde é que eles estavam, o que é que faziam, há quanto tempo é que estavam, e portanto esta abordagem de cara a cara acho que é muito mais fácil de nós, entre aspas, convencermos uma pessoa, não é? É vir... Criar rapport. Exatamente, criar rapport do que só as redes sociais. É um complemento verdadeiramente, mas o lado humano e de empatia acima de tudo acho que não devemos perder. A parte emocional é o que nos distingue, não é? E aí há, que era o que eu dizia há pouco, dificilmente lá chegará. Portanto, é o que nos distingue. Está bem? Uma vez mais agradecer a vossa presença. Foi uma manhã, acho que bem passada, pelo menos para mim foi. Que levem daqui ensinamentos que sejam úteis e, como sempre, eu estou ao alcance de um telefonema, qualquer coisa disponham, estou à vossa disposição, está bem? E passem a mensagem para os vossos hubs. Vou tirar uma selfie, pode ser? Mas não é só a mim, é uma selfie com todos. Olha, achas que eu vou sair na foto, ou senão vou mudar assim? Vai sair, nem que eu saia, mas vai sair. Olha, eu vou ali para aquele lado. Espera aí, isto... Não dá. Oi? Tem que dar, mas isto é bom sinal, da última vez que deu, e hoje já não está a dar, porquê? Assim dá, assim consigo ter cá todos. Maravilha. Obrigado uma vez mais. Está bem?